Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. A melhor maneira de investir no exterior é através de corretora americana, né? Você abrir sua conta lá na corretora americana e tal, comprar lá, etc e tal. Mas existe a possibilidade de você ter o uso desse instrumento que a gente vai falar hoje, que é exatamente o BDR. Então vamos entender a parte teórica, né, que está por trás aí desse instrumento financeiro, que de repente pode ajudar você se você tem medo lá de acessar esse mercado americano através de uma corretora americana e tal. De repente o BDR é uma possibilidade. Então vamos ver aqui a parte do conteúdo com relação ao BDR. Chegando aqui bem direto, o que é o BDR? Vem da sigla em inglês, Brazilian Depositary Receipts, que seria basicamente certificado que representam ações, ou seja, não são ações, tá? Esse é o primeiro porém aí, primeiro problema que acontece aí envolvendo os BDR, que na verdade você não está comprando ação, né? Eu sempre faço esse paralelo com relação às ações e o negócio próprio, né? Por você ter um negócio próprio, né, é diferente de você ter uma ação daquele negócio, ou seja, quando você compra uma ação lá na Bolsa de Valores brasileira ou americana, né, você é o dono, entre aspas, daquele negócio. E o BDR, na verdade, você não é nem o dono da ação, né? Você tem um pedacinho daquela ação. Ou seja, você indiretamente é dono da ação, que indiretamente é dono do negócio. Então seria mais ou menos o resumo da história do BDR. Então, a outra questão aqui, são valores imobiliários lastreados em papéis de empresas com ações negociadas no exterior. É isso que eu acabei de falar, né? Então, na verdade, você não tem aquela ação, é um lastro, né? Existe um lastro com relação às ações lá no exterior, né? Então você compra aqui o BDR, ele está lastreado, né? Lembra inclusive aquela história, né? Não sei se você já ouviu falar da história do dólar que era lastreado no ouro, né? Hoje em dia nenhuma moeda é lastreada fortemente no ouro. Tem a reserva lá e tal, mas não é lastreada em ouro. Ou seja, aquele pedaço de papel que você tem não tem um lastro real, né? Então basicamente seria essa ideia aqui do BDR. Existe um lastro que são exatamente essas ações lá no exterior. Eles são negociados aqui no Brasil com tickers, né? Que é o código lá com finais 32, 33, 34 ou 35. Também tem 39, que são os ETFs BDRs. Desde 2020, essa é uma informação importante, são acessíveis a todos os investidores. Antigamente isso aí era só para um grupo privilegiado, os chamados investidores qualificados. Mas essa bobagem não desapareceu totalmente, mas ainda já melhorou bastante. Então vamos entender aqui outros pontos aqui com relação ao BDR. A parte burocrática que a gente fala seria exatamente isso que eu falei para vocês, de você não ter uma ação propriamente dita. Edgar decide comprar uma ação, na verdade um BDR, né, que a gente está falando do BDR, ele acessa o mercado de bolsa brasileira, né, o mercado em que a B3 é rainha, né. Obviamente a gente vai acessar através de uma corretora, através de um home broker, né, toda aquela história que a gente já viu anteriormente. Então, o BDR, na verdade, quais os elementos que vão estar participando aqui na história toda, né? O ponto principal do BDR aqui você tem que entender é que ele é uma facilidade, né? Por que uma facilidade? Você tem os seus investimentos aqui no Brasil e facilmente você pode acessar esse mercado, teoricamente americano, através do BDR na sua própria corretora brasileira. Isso é uma facilidade, isso aí não tem como negar. Só que essa facilidade, ela é envolvida por quê? Porque tem uma instituição, que é a chamada instituição depositária, né, que tem esses BDR aí, que emitem esses BDRs. E aí, como a gente falou anteriormente, esses BDR, né, eles possuem um lastro, né? Quais são esses lastros? Onde estão as estoques? Elas estão lá na instituição custodiante, lá no exterior, né? E essa parte aqui do BDR, né, a instituição depositária, é o Brasil, que entra na história aqui, né? É aquela velha história, né? Aquela velha questão aqui, o BDR, com o BDR, você compra o BDR, você ainda não saiu do país, né? Você está ainda dentro do país, está comprando um ativo que está lastreado lá, tem um lastro de um estoque de um ativo americano, né? No caso, de um ativo estrangeiro, né? Então seria essa história toda aqui, né? Obviamente, essa estoque, né, vai ter que ser comprada lá no mercado de bolsa lá no exterior. Por exemplo, se você está comprando um ativo aí que é negociado na NYSE, que é uma bolsa, que é a bolsa de Nova York, lá nos Estados Unidos. Então cabe à instituição custodiante, né, comprar esses ativos aqui lá na NYSE. Ou pode ser lá na Nasdaq, as duas principais bolsa que vocês têm aí, né? Qual é o problema aqui nessa história? Vocês podem estar se perguntando, né? O problema é que, como eu falei anteriormente, isso aqui é uma facilidade, né? Tudo isso aqui é uma facilidade garantida por quem? Pela instituição depositária, que é uma instituição brasileira, por exemplo, Itaú Unibanco, né? Bradesco, qualquer instituição, a B3, o próprio Banco B3, né? E tem uma instituição custodiante lá nos Estados Unidos, principalmente, né? A questão eles fazem isso de graça, né? Não, tem um preço isso aqui, né?
esse preço quem é que paga? Aqui o Edgar, né, se estiver comprando BDR. Então aqui nesse caso, né, esse preço, né, essa taxa extra, né, tem que ser paga por quem? Pelo cara, pela pessoa, pelo investidor que vai acessar esse tipo de instrumento financeiro, o BDR, né? Ao comprar o BDR, você tem alguma taxa embutida ali, exatamente para pagar a instituição custodiante, que não vai fazer de graça isso lá no exterior, né? E muito menos a instituição depositária aqui no Brasil. Ninguém vai fazer nada de graça aqui nessa história. Então, por isso que você, nesse caso, você está pagando esse custo, né? Esse custo adicional. Obviamente, se fosse diferente aqui, não, eu vou acessar o mercado diretamente lá na bolsa no exterior, aí acessar através de uma corretora americana e tal, você está acessando lá, comprando lá, obviamente, aqueles ativos lá, aquelas estoques na NYSE, na Nasdaq ou qualquer outra bolsa aí, tá? Então seria essa diferença entre o BDR, primeiramente, seria esse ponto aí que diferencia o BDR de uma compra realmente lá no exterior. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.